Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nosso encontro se inicia. Divino Mestre, Senhor Jesus, depois de 7 dias da última reunião de estudos de terça-feira, nós nos sentimos honrados de poder comparecer, de poder estudar, de mergulhar no oceano da sua misericórdia e da do Pai. Este é o nosso propósito: estudar a mensagem a fim de lapidar em nós as incrustações do egoísmo, do orgulho, das paixões. Vem, Mestre, e abençoa-nos o esforço desta hora, que na verdade, necessitados, carentes da luz, desejamos palmilhar a sua estrada. Bons Espíritos, queridos companheiros do invisível e que de muito perto conhecem as nossas realidades, venham, em nome do Cristo, inspirar-nos, abrir a nossa mente e o nosso coração à compreensão da lição, de maneira que a repetição gere em nós a firmeza e a certeza, a fim de prosseguirmos avante cada vez mais. Abençoe os nossos irmãos cujos nomes encontram-se no livro de preces ou no livro dos nossos pensamentos, nossos familiares, amigos, aqueles que nos têm a conta de adversários e aqueles outros a quem amamos profundamente. Assim, envolvidos nesse psiquismo e no amor que verte do mais alto na direção de cada um de nós, agora e sempre, consideramos a nossa atividade de hoje iniciada. A lição de número 49, Caridade e Riqueza. O texto, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo. Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade ao ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum.
Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Pois bem, Dona Jessi. Boa noite a todos. Caridade e riqueza. Ela é uma continuidade da lição estudada na semana passada, muito bem comentada pela amiga Márcia e pelo Públio, falando sobre as riquezas. E Emmanuel começa a nos dizer que os valores eternos, os valores e as riquezas que devem ser cultivadas, não estão necessariamente naquele tesouro amoedado que todo mundo pensa. Quando a gente fala em riqueza, que é um assunto que atrai o nosso pensamento e atrai às vezes até o desejo de possuir grandes riquezas, mas são os valores amoedados, os tesouros que a gente deixa lá no banco, lá nas caixas econômicas, rendendo juros, ou numa casa maravilhosa, ou no bem-estar e o conforto que a gente dá para a família. Só naquela coisa material foge às vezes ao nosso raciocínio a riqueza espiritual, a riqueza moral, aquilo que a gente pode conquistar, as virtudes eternas que são imperecíveis. Ladrão não rouba, ferrugem não consome. Estas sim são as maiores riquezas que podemos acumular em nossas existências. Aliás, é o que devemos buscar. Eu anotei algumas palavras em destaque para ressaltar as riquezas do Mestre Jesus, porque ele disse assim, Emmanuel diz assim: descerrando o próprio coração, o Cristo, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Então, a maior caridade que ele poderia ter feito para conosco foi ter vindo pessoalmente habitar a terra. Veio. Antes já havia mandado outros precursores, outros espíritos luminares para despertar a humanidade, para lançar a sementinha. Mas a humanidade ainda estava tão endurecida, e ele falou: eu vou. E com a permissão do Pai, ele veio e começou a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. O que quer dizer? Aquelas riquezas maiores que nós deveríamos tomá-lo como exemplo e buscar praticar, buscar conquistar. Então, ele fez luzir a estrela da humildade. É uma virtude difícil de se conquistar. Então, qualquer coisa que às vezes nos acontece, a gente já se sobreleva e, nossa Senhora, não dá, não vou aguentar isso não, e o orgulho não nos deixa ficar quietos, serenos, humildes. Humildade é uma virtude difícil, mas poderosa. Então, Emmanuel citou esta aqui como primeira que o Cristo exemplificou. Depois, ele fala da alegria. De todo o trabalho que o Cristo desenvolveu na sua seara, nos 3 anos de pregação, uma vez só os evangelhos registraram e falaram que Jesus chorou. Nos outros todos os momentos, embora as dificuldades e tudo aquilo que ele enfrentou com os fariseus, com aquele povo que queria atrapalhar o seu caminho,
querendo enredá-lo com perguntas e dificuldades e tudo, ele se mantinha alegre, feliz e emanava de si uma força poderosa que quem se aproximava não queria sair de perto. Ora, porque essa energia que emanava das suas palavras, do seu olhar e da sua figura, atingia a todos, mas atingia no profundo coração e na alma. E aqui ele fala que essa alegria começou lá nas bodas de Caná. Aí depois ele ensinou a verdade aos discípulos. Gente, aí todo mundo quer ser o dono da verdade, né? Então quando a gente fala qualquer coisa, fala, não, isso não é verdade. Sim, a gente discute qualquer assunto, seja familiar, seja político, seja na nossa oficina de trabalho, nós queremos ter a verdade como aquela força. Não, eu sei, eu não falo nada errado, eu sou o dono da verdade. Meus irmãos, a verdade espiritual que representa para nós essa vivência terrena, que aqui nós estamos numa escola, e a única verdade nossa é que nós vamos voltar ao mundo espiritual, levando as nossas experiências e aquilo que a gente já pôde conquistar, aquilo que a gente já conseguiu. Mas nada disso também, todas essas conquistas não são assim fáceis, não, tem que ser com esforço, com luta, e repetindo, refazendo, e é assim. Depois, o Cristo deu uma assistência aos enfermos de modo geral, além da cura aos doentes, curando cegos, leprosos e todos quantos tinham as suas mazelas físicas. Então era uma assistência total e absoluta, porque além de curar os corpos, ele estava plantando a semente do amor nas almas daquelas criaturas. Mas não era só daquelas que conviveram com ele ou foram contemporâneos seus, mas para todos sempre, para a humanidade. E a coragem? Gente, coragem é outra virtude assim. Eu não tenho coragem de falar isso não. Eu não tenho coragem de fazer isso não, ou de enfrentar tal situação. No Evangelho existe lá no capítulo da fé uma lição pequenininha. Se os irmãos tiverem oportunidade, busquem em casa uma lição que se chama coragem da fé. É aquela pessoa que tem a sua fé tão segura que ela não tem medo de enfrentar nada, qualquer coisa. Ela vai, fala, faz, enfrenta com coragem e fé e vence. Então, nada disso é fácil. Tudo isso que a gente fala, se a gente for analisar, não é fácil mesmo essas conquistas. Mas aí é que está a beleza do nosso trabalho, a glória de receber ao final, vamos dizer assim, ao final da nossa tarefa, da nossa missão, alguma coisa de proveito, de proveitoso na nossa existência. Então, coragem é outra virtude a ser cultivada e que foi exemplificada pelo Mestre. E, acima de tudo, ele ministrou consolação aos aflitos. Então, uma coisa era decorrente da outra. Porque ali no meio daquela multidão que acompanhava o Mestre, será que existia só doentes? Só doentes? Na grande maioria, sim, porque se não eram doentes dos corpos, eram doentes da alma. Mas existiam pessoas curiosas, existiam pessoas que acompanhavam para ver o que ia acontecer, como é que é, o que ele vai falar. A gente lê muitas obras que relatam esses fatos, né, de pessoas curiosas mesmo. E a gente pode observar isso na nossa humanidade atual, quando aparece algum orador ou alguma pessoa que fala muito bem ou qualquer coisa de diferente, vai uma multidão. Claro que existem as pessoas, por exemplo,
Todas as vezes que Divaldo Franco vem a Uberlândia ou vem a Araguari, uma multidão vai para ouvi-lo. Mas nós que somos espíritas e o conhecemos, a gente vai com maior gosto, a gente vai com maior alegria, porque a gente quer compartilhar, quer participar daquele momento único, né? Porque não é fácil, ele vir, é uma vez por ano, e a gente espera 365 dias para encontrá-lo, e assim por diante. Mas naquela multidão, existem pessoas de todas as seitas religiosas, existem pessoas sem religião, sem credo algum religioso, mas vão para ver, não vamos ver lá o que esse homem vai falar. E assim por diante. Acontece que a nossa palavra, ou a palavra do Evangelho de Jesus, tem que ser tão esclarecedora e confortadora que console os aflitos que por ali estejam. E às vezes a aflição está tão íntima que a própria pessoa nem revela, a gente nem sabe o que as pessoas que estão ali estão passando. Então, Emmanuel fala também que Jesus imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Olha que coisa mais bonita. Por quê? Madalena era uma mulher equivocada, ela era muito rica, ela levava uma vida de prazeres. Mas quando ela encontrou com o Cristo, ele ministrou a ela uma visão nova do futuro. E aí, o que aconteceu? Todos nós sabemos. Ela doou tudo que tinha, ela não quis saber mais daquela vida, ela encontrou no Cristo o de que ela necessitava realmente, que era uma luz, uma paz, um conhecimento maior, porque todas aquelas coisas que ela tinha vivido até então não a haviam satisfeito. Eram prazeres momentâneos, passavam e deixavam um vazio na alma. E aí foi a mesma coisa com Zaqueu, né? A claridade no ânimo de Zaqueu. Por quê? O Zaqueu era um cobrador de impostos, então todo mundo ficava contrariado com ele, porque ele cobrava os impostos e tinha que receber, todo mundo tinha que pagar, e muitas pessoas achavam que ele não agia corretamente, e no entanto, o Cristo foi se hospedar com ele teve um novo ânimo. Senhor, dou 3 vezes mais, se lesei alguém, restituo 3 vezes mais. Então, meus irmãos, tudo isso é a caridade que o Cristo teve para conosco. E são riquezas imarcessíveis da alma. E aí? Aí vem o Judas. O comportamento do Judas: entrega o mestre aos soldados para ser crucificado. Aliás, na concepção de Judas, ele não achava que o desfecho seria daquela forma. Ele acreditava que Jesus ia se revelar, isso aí não ia acontecer nada de mal com Cristo, mas não foi bem assim. Mas a compreensão, o compassivo entendimento, meus irmãos. Então a gente fala, mas isso é para o Cristo, né? Nós ainda não somos o Cristo, ainda não, mas podemos ser um dia. Aí ele cercou de bondade e esmorecimento, o esmorecimento de Simão Pedro. Por quê? Simão Pedro estava muito desolado mesmo, porque ele não via assim uma aceitação mais ampla. Ele queria que todo mundo entendesse o Cristo e já se regenerasse, já mudasse o seu comportamento, mas não era bem assim. E aí ele lutava até com os próprios companheiros, os discípulos, os seus colegas. Então, às vezes eles discutiam entre si, e Simão Pedro era de temperamento forte, mas o Cristo usou de bondade para fazer Simão Pedro entender que não era bem assim.
Cada um tem o seu momento. Cada um chega a hora de entender, de compreender, de mudar. Não é de um momento para o outro. Tanto que nós podemos, durante a história da humanidade, quantos Paulos de Tarso nós conhecemos? Quantas Maria Madalenas nós conhecemos? E tantos outros que usaram de uma força interior para mudar de vida espontaneamente e instantaneamente. Foram poucos, mas consegue-se. E ainda endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. O que ele fez na hora que eles o levantaram no madeiro? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, aí a gente fica analisando. Se a gente for pegar cada palavra dessa e colocar dentro da vivência de Jesus no nosso meio, quantos ensinamentos. Aí Emmanuel completa as atitudes e as virtudes do Cristo com o esquecimento do mal, ao pedir ao Pai Celestial que perdoasse aquela humanidade, aquela turba que o crucificou. Ele esqueceu todo o mal, tudo que tinha acontecido, todas as dificuldades, os sofrimentos, ele entregou a sua alma ao Pai e esqueceu. Por quê? A grandeza da sua alma, ele não podia ficar preso assim, não, mas olha, eles me chicotearam, olha, eles me botaram uma coroa de espinhos. Nada disso. Então, meus irmãos, Emmanuel passa agora a colocar a posição nossa dentro da humanidade, exortando-nos a seguir tudo isso que o Cristo ensinou. Mas duas coisas eu destaquei nessa última parte da lição. Ele diz assim, que nós precisamos nos lembrar que as riquezas que fluem de cada um de nós, cuja aquisição é inacessível à moeda comum, aquilo que a gente já consegue fazer em benefício do outro, não depende de dinheiro. Não precisa da gente ficar naquela preocupação, mas eu vou esperar eu receber. Não, mas é inacessível à moeda comum. Nós podemos exercer o bem e a caridade com a riqueza que já tem dentro de nós e que nós já podemos expandir ou podemos oferecer aos nossos semelhantes, aos que sofrem de modo geral, em ternura, em simpatia e assim por diante. A outra coisa que eu destaquei, que eu achei importantíssimo no nosso meio, é a gente não aguardar sobrar um dinheirinho no fim do mês para fazer a caridade. Olha como ele coloca, não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. E aí, nunca sobra. Não, mas eu ganho tão pouco que não dá nem para mim. E a gente ouve muito isso. Então, a recomendação é essa, não fica aguardando sobrar um dinheirinho no fim do mês para fazer o bem. Fazer aquilo que a gente já consegue naturalmente. Mas naturalmente só quando eu for evoluído. Pois é, mas a gente está caminhando e conquistando essa evolução. Se a gente não começar, mesmo com esforço, sacrificar o pouco que temos em benefício do outro é muito mais meritório. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na lição Convidar os Pobres e os Estropiados, nos explica perfeitamente bem como funciona isso. Então, meus irmãos, vamos ficar com Emmanuel, porque Emmanuel está com Kardec e Kardec com Cristo. É isso que nós precisamos e necessitamos.